Correndo da chuva. Ô, Ariá, Socorro traz aí a manchete desta guerra que só escala e aparentemente ele já não sabe mais os motivos. Só o Netanyahu sabe. Vai lá. Israel declara secretário-geral da ONU persona non grata. Ele também fica proibido de entrar no país. O conflito atual já é o mais sangrento entre Israel e o restante do Oriente Médio. Pois não, Socorro. Não tem nada de notícia boa, né, Amadeu? Infelizmente, eu nunca trago, infelizmente. Mas é isso como o Ari leu. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, foi considerado por Israel persona non grata, ele não pode entrar no país. E por que que isso aconteceu? Por que que o governo de Israel decidiu fazer isso? Porque o secretário-geral da ONU ontem foi nas redes sociais, condenou apenas a escalada do conflito no Oriente Médio, pediu paz, pediu cessar-fogo, mas não condenou especificamente o ataque massivo do Irã contra Israel ontem. A gente mostrou aqui no programa, foram mais de 180 mísseis. Então, o ex-ministro, aliás, o ministro das Relações Exteriores de Israel, que se chama Israel Katz, disse que qualquer um que for incapaz de condenar o ataque do Irã não merece pisar em solo israelense. Segundo o ministro, Guterres é um secretário anti-Israel que dá apoio a terroristas, estupradores e assassinos. Bem, hoje, em uma reunião, mais uma daquelas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral falou, Antônio Guterres falou, e hoje ele mencionou, hoje ele condenou o que chamou de um ataque massivo do Irã contra Israel. E também disse que isso deveria ter ficado óbvio no contexto, né, de ontem, nas palavras de ontem, mas para Israel não ficou. A gente aguarda agora para saber se ele passa a ser agora persona grata, se tiraram o título dele de persona não grata. Mas o secretário-geral da ONU disse também que Israel deve respeitar a soberania dos países, que Israel ataca o Líbano, são ataques implacáveis, ataques que matam civis. Bem, sobre o ataque de ontem, agora Israel, o governo de Netanyahu já se reuniu ontem, outra reunião hoje, para discutir qual será a retaliação, qual será a resposta de Israel a esses ataques. Então, Israel considera, por exemplo, atacar plataformas de gás e de petróleo do Irã, atacar instalações nucleares, pode ser que ataque sistema de defesa aérea e até assassinatos direcionados, escolher pessoas importantes do Irã para assassinar. Tudo isso está na mesa de Israel. Bem, Israel confirmou hoje confrontos diretos em solo libanês, confrontos de soldados israelenses com membros do Hezbollah no Líbano. Israel confirmou as primeiras mortes de israelenses no Líbano, 8 soldados, 8 militares de Israel já morreram no Líbano, e hoje também aconteceu um ataque de Israel a Damasco, na Síria, em que morreram 3 pessoas. Sobre aquele ataque de ontem que a gente falou, um ataque terrorista em que mataram 7 pessoas perto de Tel Aviv, o Hamas assumiu a autoria desse atentado. Amadeu. Professor Vila, eu estava vendo aí, né? Israel declara o secretário-geral da ONU persona non grata e ele não pode entrar no país. Lembrando que Israel existe por uma deliberação da ONU, professor. Sessão presidida por um brasileiro, né? Oswaldo Aranha, né? Vamos lembrar disso. O governo Netanyahu, é necessário separar o Estado de Israel e o governo Netanyahu. No caso, que está completando agora dia 7, um ano da invasão do Hamas de Israel, né? Já olha como o tempo passa, havia uma divisão muito forte em Israel sobre essa questão, onde estão os reféns. Né? Dezenas e dezenas de reféns foram levados para a faixa de Gaza. Alguns sabem, né, que já morreram, inclusive, ou alguns conseguiram serem resgatados, mas a maioria ainda continua, espera-se, vivo na faixa de Gaza. Então, ali há uma divisão clara. Por outro lado, em relação ao Hezbollah, no Líbano, aí não.
O Hezbollah, ele é um Estado dentro de um Estado. Você veja que o Líbano era um país novo, né? Em 1941. Claro que tem uma história precedente riquíssima, que vem dos fenícios, mas como Estado vem em 1941, e era um país que dividia muçulmano sunita, muçulmano xiita e cristão maronita. Então, um era presidente da República, outro primeiro-ministro, outro presidente do parlamento. E o país foi indo. Teve uma estabilidade em certa época, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Era a Suíça do Oriente Médio. Beirute era considerado um grande centro financeiro. Porém, envolvido nas questões, acabou sendo envolvido sem desejar nas questões da região, e acabou ficando essa tragédia que nós estamos assistindo, né? Porque o poder de fogo hoje do Hezbollah é superior, inclusive, do exército libanês. Então, é uma situação terrível. A ONU não tem papel nenhum, infelizmente, nós já falamos várias vezes, e um poder, ao menos até moral, não estou falando militar. Acabou, o Conselho de Segurança tem o direito de veto às 5 grandes potências, o que impossibilita que possa resolver questões como essa, e não se sabe onde isso vai acabar, porque se for bombardear o Irã e será, né, não se sabe, a Socorro apontou 4, 5 possibilidades, alguma delas, no mínimo uma, vai ser usada, até para justificar internamente, para ele se fortalecer politicamente no Netanyahu. A tendência é que isso se agrave e vai bater no Brasil, além né, porque isso tem reflexo direto no preço do petróleo, poderá ter, se for a médio prazo, essa crise, ou a longo prazo, e reflexo, portanto, na economia internacional, especialmente dos países mais pobres. Ô, Apoliana, e lembrando que tem que olhar os padrinhos, né? Americano é padrinho da Israel, haja o que houver, ou como diria um amigo meu, haja o que hajar. Porém, tanto faz ganhar o Trump quanto a Kamala, vai continuar esse apoio. E o Irã pela Rússia, que apadrinha o Irã. E aí você tem uma segunda guerra, né, entre essas duas potências, uma guerra de influência nesse caso, com relação a que lado pode sair mais beneficiado de um conflito como esse. Você falou da relação dos Estados Unidos, para quem está nos acompanhando, é a relação do dinheiro mesmo, né? O financiamento da guerra é feito pelos Estados Unidos. Então, por isso que é muito difícil de um conflito como esse terminar que não seja um dos lados cedendo. E a gente não vê nenhuma sinalização. O que a gente tem acompanhado desde o ano passado é a escalada desse conflito. Aumenta. E eu, infelizmente, não vejo. É pessimista. A Apoliana é pessimista. Vamos